Vai agora conversar com os nossos convidados. Para quem está em casa assistindo o nosso programa, como é bom a gente poder falar para vocês de que hoje o nosso Réveillon é diferente dos demais. Enquanto todo mundo está muito preocupado com os drinks, ótimo, na hora, na virada. Mas hoje necessariamente, nesta sexta-feira que antecede o Réveillon, né? Nada melhor do que a gente falar sobre um outro assunto, porque depois que passar esse Réveillon, a gente sabe que esse momento ele vai passar e, obviamente, os dias vão continuar sendo os novos dias. E muitas coisas podem acontecer. E a gente, do Bom Dia News, eu juntamente com a Lorena, sentamos, analisamos e chegamos à conclusão de que uma das coisas que mais a gente trouxe no programa e falamos no programa foi sobre assunto ligado à saúde mental. Nunca se falou tanto de dor, de sofrimento, nunca se falou tanto de preocupação, do que vem, do que está acontecendo, do que ainda pode vir nestes últimos tempos. E é importante que a gente tenha essa consciência de que dias melhores podem vir. Mas e se não vier esses dias melhores? E se não for do jeito que a gente está imaginando? Como é que fica o hoje, o amanhã e o futuro para a saúde dessas pessoas? E é por isso que hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, gente, eles já estão aqui, lindos. Nós estamos recebendo a nossa querida Larissa Milhomen, que está aqui, que é psicóloga. Estamos recebendo também o Maicon Amorim, que é artista plástico e trabalha com arte terapia, que é o arte terapeuta. E ele veio hoje conversar com a gente, juntamente com ela, para que a gente possa trabalhar esse outro lado. Precisamos, gente, olha, você que está em casa agora, presta atenção no que eu vou te falar. Nós precisamos ver a vida da melhor forma possível, mas a gente não pode se enganar. A gente não pode brincar com a nossa mente. A gente não pode se deixar perder no tempo. A gente não pode deixar o nosso coração dominar muitas vezes as nossas emoções. A gente às vezes tem que parar um pouquinho esse emocional e partir para a razão. E quando a gente vai estar preparado para tudo isso? E é por isso que a gente conversa agora, logo de primeira, com a psicóloga Larissa, que veio hoje para falar dessa importância de buscarmos mais saúde mental nesse ano de 2023. Olha, 2022, Larissa, bom dia. Bom dia. Bom dia, Maicon. Bom dia. Foi um ano que me chamou bastante atenção, onde todo mundo brinca com determinadas situações. A gente tem que parar para pensar que essa tal dessa empatia, ela está um pouco distante da realidade. A gente fala muito de empatia, a gente fala muito de ajudar o outro, mas quando é pra gente dar a mão e dizer, ei, vem aqui, a gente tem medo. Medo de várias situações, principalmente o tocar, o chegar perto, alguém espirra, todo mundo fica extremamente preocupado. E às vezes eu me pergunto, que empatia é essa? Eu me coloco no lugar. Eu não falo só com quem está em casa. Isso serve para mim, isso serve para todos nós. Como a gente pode se preparar para 2023 diante de tantas situações que a gente nem sabe como vai ficar? E a gente não pode se enganar, não é verdade, Larissa? Então, bom dia, Vanusa. Bom dia a todos. Primeiro, eu fico muito feliz, né, com esse espaço que você está abrindo para a gente poder falar de saúde mental, que é sempre um espaço necessário, já como você pontuou bem, né? Sempre a gente está precisando trabalhar esses aspectos relacionados às nossas emoções, às nossas questões psíquicas, né? E a pandemia, né, ela começou a agravar ainda mais alguns sintomas que algumas pessoas já possuíam e outras que nem possuíam começaram a apresentar. Mas fora transtornos, né, às vezes a dificuldade, né, de lidar com algumas situações que são reais, o estresse, a tensão do dia a dia, né? E aí eu agradeço e eu queria falar um pouquinho sobre isso que você trouxe em relação à empatia, né? Então, assim, no nosso dia a dia, cada vez mais, a gente está vivendo num mundo muito corrido, né? Muitas pessoas trabalhando, estudando, né? E a nossa rotina acaba nos atropelando muitas vezes, que faz com que a gente não pare para olhar para nós, né? Como indivíduos, né? Como pessoas. Como é que eu estou, né? Como é que estão as minhas emoções? Como é que está o meu psicológico? Como é que eu estou lidando com todas essas situações? E aí você falou assim da empatia, que é essa capacidade, muitas vezes,
cognitiva, né, de imaginar como seria, às vezes até emocional, no sentido de sentir, inclusive, né, como seria estar na posição do outro. Só que nessa correria, a gente não se dá conta nem de nós mesmos. É muito difícil também a gente conseguir se conectar com o outro. A utilização cada vez maior de telas, né, faz com que muitas vezes a gente não consiga ter, a gente vai perdendo esses hábitos, né, e essas estratégias, habilidades sociais. E nós somos seres sociais, nós temos essa necessidade de entrar em contato com o outro. E a gente vai perdendo esse olho no olho, né? Hoje em dia as pessoas ficam, né, intimidadas de olhar o que a outra pessoa vai pensar, né? E a gente tem essa necessidade de contato, né? Então é importante a gente cada vez mais reforçar, né, essa capacidade não só da gente entrar em contato com o outro e sentir, pensar como seria o outro, mas também entrar em contato conosco, né, com as nossas emoções, como estamos vivenciando cada uma das situações que nós estamos passando. Larissa, a gente tem percebido nos últimos tempos, isso vale a pena a gente chamar a atenção de quem está nos assistindo no programa agora, essa cobrança de que você tem que fazer o que o outro pensa e muitas vezes você coloca suas emoções para se comportar da forma como o outro quer e não como verdadeiramente está acontecendo. Por exemplo, eu posso estar triste, mas o mundo te cobra tanto que você é obrigada a mostrar uma felicidade que não existe. Às vezes você está passando por um momento difícil. É impressionante como as pessoas elas vivem muito essa questão do julgamento. E a gente sabe que as redes sociais elas têm ajudado bastante nesse comportamento das pessoas. Você não pode tropeçar, você não pode falar demais, você não pode falar de menos, você não pode ficar no seu canto, você não pode chorar. Muitas vezes você não pode sorrir de forma exagerada ou, às vezes, o teu jeito de ser incomoda o outro. E aí, para você ter essa empatia, você tem que viver num mundinho que muitas vezes não é o seu. Isso também pode trazer problemas de saúde mental? Sim, as redes sociais, elas favorecem muito essa busca desenfreada pela uma felicidade que ela não tem fim, né? Então, a gente tem que entender que a felicidade, como outros sentimentos e emoções, como tristeza, medo, raiva, elas são inerentes à nossa existência. Então, não tem como nós deixarmos de sermos tristes, alegres, né? Quando a gente está uma mesma emoção, um sentimento há muito tempo, tem alguma coisa errada, porque isso é natural. No momento eu estou alegre, no outro triste, mas quando eu busco incessantemente essa felicidade, né, eu acabo muitas vezes olhando para o outro, né, me comparando com o outro. As redes sociais favorecem isso, porque a gente mostra o que é mais bonito, o que é mais belo, a gente vai fazer uma viagem, a gente está às vezes num lugar que é mais bonito, enfim, assim, desejado, e a gente vai lá e posta, né, aquela foto. E a gente começa a olhar para as redes sociais e ver, né, toda essa felicidade exposta pelas outras pessoas. A gente começa a se comparar. Poxa, eu estou aqui na minha casa, não estou naquele restaurante legal que a pessoa postou. E aí, né, eu começo a buscar, eu começo a ficar insatisfeito a partir desse nível de comparação. Mas a gente não entende que o outro está postando naquele momento, mas ele tem outros momentos que ele está triste, que ele está com raiva e que não são postados muitas vezes, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque nós estamos aqui também com o nosso querido Maicon Amorim. Tudo bem, Maicon? Oi, tudo bem. É muito bom a gente poder falar também um pouco desse artista plástico que faz um trabalho maravilhoso e mais ainda falar que a arte traz essa terapia importantíssima na vida do ser humano, né? Você como um profissional, um artista, eu acho que você consegue entender um pouco do que a gente estava falando aqui, né? É bastante. A arte, para mim, ela é sempre um investimento, né? E quando ela é utilizada com esse propósito terapêutico, você consegue prevenir, que eu acho que é sempre mais interessante do que remediar, né? Então a arte, ela é um escapismo, trabalhando com uma forma de refúgio, né, para muitas pessoas. Eu me refiro não apenas a você fazer arte por fazer, sim, do ponto de vista apenas como oficina ou como ofício, mas eu quero frisar a arte como terapia, sim, a arte-terapia específica, que é uma forma de tratamento. E esse tratamento ele pode e deve acontecer de maneira preventiva, principalmente, né? Então, o ato de você ter na sua vida um profissional que trabalhe com a arte direcionado para essa questão de ter um diagnóstico, de ter um tratamento específico, né? Isso melhora muito, não somente nessa parte da comunicação, da criatividade, você
ter uma possibilidade a mais de você se autoconhecer e você lidar com suas emoções, né? Eu pergunto para vocês dois, né? Tanto no mundo da psicologia, não deixa também de se trabalhar o lado da psicologia também com essa arte, que é uma terapia. Eu queria que, Michael, você pudesse nos passar algo para quem está em casa, principalmente, relatos da importância de você ter essa prevenção e muitas vezes uma mãe e um pai que esteja nos assistindo agora entender o valor de você não deixar teu filho ali num quadrado, né? Porque muitas vezes ele não quer fazer esporte, ele não quer estar com os amigos, mas de repente tem algo que você vai encontrar no seu filho e que provavelmente indo para essa arte, para essa terapia, você vai descobrir o que tem dentro dele que às vezes você não consegue entender e muito menos ver e saber o que ele quer, para onde ele quer ir. É porque a arte, ela conecta pessoas, né? Sim. Todo artista, ele por si só, ele é um contador de histórias. E nós adoramos contar e conhecer histórias, né? Então, nesse caso, quando se trata desse viés terapêutico, você consegue extrair daquela pessoa o que ela tem de melhor. Muitas vezes ela nem sabe o potencial que ela carrega e ela consegue expressar um mundo onírico, um mundo completamente surrealista, mas que de alguma forma traz para ela uma paz, uma imensidão do que ela pode, do que ela não pode fazer. Ela abre mão um pouco dessa questão do comparativo, em relação ao que a gente sempre está se pondo no lugar do outro, né? E que necessariamente somos seres completamente diferentes, né? Existe uma proposta de dizer que nós somos todos iguais, eu discordo totalmente, eu acho que nós somos todos diferentes e viva as diferenças, que elas devem ser respeitadas e celebradas. Então a arte, na sua história, na sua proposta como um todo, ela mostra que nós, seres humanos, somos assim como pinturas, como esculturas, somos seres únicos, imperfeitos e todos nós temos o nosso valor. Então a arte-terapia faz com que você solidifique a sua autoestima e que você consiga lidar com os problemas de maneira mais leve, né? Então essa parte de conexão, ela é muito importante. Então a gente aproveita esse momento para falar desta forma. Como a gente pode passar informação para quem está em casa relacionado justamente a esse ponto? Como você chegar em 2023 sabendo que é uma virada de ano, porém são os dias passando e que a gente tem que ter a consciência que esse trabalho tem que ser feito hoje. O Mike falou de prevenção. Muitas vezes você vive num mundo encantado e você não quer assumir a realidade. Existem diferenças, existem oportunidades de se trabalhar essas diferenças, aceitando-as ou ajudando aquela pessoa que de repente não quer ficar ali, mas ela quer seguir. Como é que a gente pode trabalhar, quem está em casa assistindo o nosso programa agora, a ter um 2023, quem sabe um 2024, seja lá quantos anos que virão, tendo mais qualidade de vida? Porque a gente já teve vários especialistas que passaram aqui e falando de outros assuntos totalmente diferentes dessa saúde mental, mas que chegaram à conclusão de que várias doenças são causadas verdadeiramente pelo emocional. Sim. E que muitas vezes não vai ser um exame que vai identificar, mas uma conversa clínica chega à conclusão de que determinadas doenças vieram por falta dessa saúde mental. O que a gente diz para quem está em casa? Porque o Mike falou de leveza. E muitas vezes a gente coloca uma situação que talvez deveria ser uma situação mais fácil de lidar como um bicho-papão, né? E muitas vezes a própria sociedade nos coloca nessa situação, né? Então, para ter um 2023, né, com uma saúde mental em dias, digamos assim, a gente precisa ter estratégias para fomentar essa saúde mental. E aí a gente traz atividades que a gente fala que são terapêuticas, né? Então a arte é terapêutica. Quando eu tenho, por exemplo, um bichinho de estimação e eu me conecto verdadeiramente com ele, também isso é terapêutico. E a gente fala muito da psicoterapia, existe muito preconceito, né, em relação a ela, porque se olha muito, se eu estou indo para um psicólogo, significa necessariamente que eu tenho um transtorno mental. E não necessariamente. Eu posso estar o quê? Prevenindo essa saúde mental, né? Que eu não tenha esse adoecimento, me fortalecendo e buscando um processo de autoconhecimento, né? E aí, quando eu falo atividades terapêuticas, o exercício físico é terapêutico, a alimentação é terapêutica, a gente fazer as atividades nossas, normalmente do dia a dia, elas podem ser terapêuticas, mas nem sempre elas são.
né? Eu vou trazer aqui um exemplo até pessoal, né? Vou abrir aqui um jogo. Por exemplo, eu adoro tomar café, né? Só que quando eu bebo café na correria, no turbilhão, eu estou bebendo café, estou esquentando ali uma comida, eu estou pensando em 50 coisas ao mesmo tempo, essa atividade ela não me gera prazer, né? Agora, quando eu paro e me conecto com essa atividade, no caso, o café, eu paro, fico sentada, realmente só bebendo, sentindo o gosto do café, sentindo o aroma do café, essa atividade para mim é terapêutica. E não existe, né, uma fórmula onde todos nós vamos nos encaixar, né? Então, realmente, nós somos diferentes e o que faz sentido para mim talvez não faça. Por isso que esse processo não faça para você, né? Por isso que esse processo de autoconhecimento é importante para eu identificar que atividades para mim são terapêuticas, para que eu consiga me conectar com elas, né? E aí eu brinco muito, né? A gente se recarregar igual o celular, né? Sim, muito legal. E muito interessante a questão da própria arte-terapia, né? Essa arte-terapeuta, esse lado terapêutico da situação, ajuda até pessoas que já chegaram na fase adulta e que deixaram uma infância, uma adolescência, uma vida praticamente inteira de lado e que vai se encontrar na fase adulta, né? Com certeza. Com certeza. A arte, ela consegue também ressignificar o passado. Sim. A gente consegue, através de uma questão terapêutica, fazer com que você consiga visualizar o que você já viveu com outro ponto de vista. Sim. E isso tira um peso absurdo das costas, né? Você consegue encontrar um novo caminho, uma nova perspectiva. Essa parte do desacelerar eu acho muito interessante para evitar certos problemas que a gente vê hoje em dia, né? Em relação à ansiedade, síndrome do pânico, né? Existem muitas questões também de você não saber lidar com os problemas que sempre vêm, né? Então eu acho que você fazer o bom uso, uma boa prática terapêutica utilizando a arte, você consegue sim diluir muita coisa. É óbvio que há momentos em que você vai ter que chorar, momentos que você vai ter que sorrir. Então, mas você conseguindo diluir certas questões e sempre trilhar o melhor caminho mais fácil para você, especificamente você se conhecer e saber aquilo que funciona, aquilo que é melhor, e você vai aprendendo. Acho que a vida como um todo é um eterno recomeço. Essa questão de você mudar de ano, isso é muito bom, porque renova a esperança da gente, né? O simples passar de um ano para outro faz com que a gente crie metas e planos. Eu acho isso muito prazeroso, porque a gente consegue visualizar uma nova vida pela frente. E a gente fala muito, né? A gente morre uma vez só, vive uma vez só. Não, a gente só morre, melhor dizendo, a gente só morre uma vez, a gente vive todo dia. Né? Todo dia é uma vida nova, então a gente precisa entender isso, que a vida é um eterno recomeço, e com a arte ela se torna mais leve. Olha, conversando com vocês dois, né, a gente chega à conclusão de que viver de verdade é você se deixar envolver e principalmente se dar a liberdade de viver tudo isso que vocês estão falando. Porque assim, vamos parar para analisar, e antes mesmo da gente terminar esse bate-papo, é muito importante a gente não perder esse finalzinho da linha da agulha, que é justamente esses quase 3 anos que nós estamos vivendo diante de uma pandemia. A gente falou várias vezes aqui dentro do programa sobre as pessoas não conseguirem fazer o que desejam, o que têm vontade. Muitas vezes o certo é ser um advogado, o certo é ser um médico, o certo é ser uma pessoa que venha com uma profissão que demonstre ser melhor do que as outras. E não existe isso. A gente sempre falou aqui no programa e a gente quer continuar falando que não é porque seu pai é médico que você tenha que ser médico, não é porque sua mãe é comunicadora que você tenha que ser comunicador, não é porque seu pai é cinegrafista que você tenha que ser um cinegrafista, e vice-versa. As pessoas têm que aprender a entender que a liberdade do outro se faz necessária para a saúde mental dela. Deixa teu filho, deixa tua filha escolher o que ela tem vontade de fazer. Todas as profissões são dignas. A gente viu isso agora, né? É até importante chamar a atenção na câmera aberta com os nossos 2 profissionais aqui. A gente chama a atenção justamente para isso. Pessoas que se reinventaram e pessoas que se descobriram numa nova profissão.
Se formaram porque o pai quis, se formaram porque a mãe quis, e no final de tudo, o que eles queriam fazer era outra coisa totalmente diferente. Gente, isso é muito sério. A gente precisa chamar a atenção de que foi uma balançada. Teve dor, teve morte, teve e continua tendo, e sempre vai existir onde nós estamos vivendo, ou numa pandemia, enfim, numa situação a menos ou não, mas a gente tem que entender que as pessoas elas têm que ter escolhas que façam bem para a alma delas também. Quantos profissionais nós temos hoje e que foram se encontrar fazendo um bolo, numa costura, gente que nunca tinha feito uma costura, né? Nunca tinha pego numa máquina de costura, né? Pessoas que resolveram fazer algo diferente. Isso é muito importante se relatar, porque as pessoas costumam a querer, principalmente os pais, isso chama atenção como mãe. Deixa teu filho descobrir o que ele quer para a vida dele, profissionalmente falando mesmo, os seus desejos e suas vontades. Isso também faz parte da saúde mental? Sim, essa liberdade da gente ser quem a gente é, né? E que muitas vezes a gente não é, né, reforçado para isso, muito pelo contrário. Seja isso, seja de outro jeito, não, isso não pode, O que as né? pessoas vão dizer, o que a família vai falar? Exatamente. E aí a gente vai tentando eu brinco muito, se colocar dentro de forminhas, né, de produção. E a gente não consegue, a gente fica desconfortável ali dentro. Então gera vários transtornos de ansiedade, gera vários incômodos. E a pandemia é um momento assim muito grave, foi uma crise de saúde que a gente teve, e a gente ainda tem reflexos dela, é claro, mas que fez com que muitas pessoas se chacoalhassem, né? Para aí, essa forminha aqui não me cabe, tiveram que buscar, né, quem elas são, né? Mas que a gente não precise dessas crises, que a gente comece esse processo, e esse processo ele pode ser iniciado a qualquer momento, da gente se conectar com quem nós somos, né? Para que a gente faça aquilo que nos faz bem. E o Michael? Michael, você descobriu muitas pessoas nesse teu mundo artístico que verdadeiramente se encontraram? Bastante, inclusive algumas questões eu até duvidei que conseguiriam sair daquela situação. É possível sim você trabalhar com N maneiras, né? Não só na parte física, como também na parte mental. A arte-terapia ela também é trabalhada na parte de reabilitação. Sim. Então você imagina alguém que perdeu o braço por um acidente ou teve alguma sequela de um AVC e que evidentemente tinha o lado dominante sendo direito. Então a gente faz uma mudança de lateralidade, a pessoa passa a pintar com a mão esquerda, sim, sendo que não pintava nem com a direita, né? Então assim, esse processo é um processo lento, mas é possível você se redescobrir, nesse caso, pintando, produzindo, entrando no mundo novo, né? Então a gente consegue ver, desabrochar de muitas pessoas que abraçam essa nova realidade. Por isso que eu sempre falo que a vida é um eterno recomeço. A gente não sabe o dia do amanhã e nem sempre a gente está preparado para o que a vida tenha, né, a vir em breve, né? Mas a gente tentando trabalhar dessa forma, em não só prevenir, mas também saber remediar através da arte, eu acho que é um caminho muito eficiente. Muito bom. E as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês, a gente já chama logo a atenção de quem está assistindo o nosso programa agora, que 2023 promete, né? E a gente quer que as pessoas tenham mais saúde. E eu acho que esse lado da psicologia tem mostrado que todo mundo merece ter um psicólogo perto de si. Eu acho que isso se faz necessário. E que todo mundo precisa de um terapeuta para ajudar de alguma forma. Eu acho que essa presença de pessoas e principalmente de profissionais faz a diferença. Especialistas que saibam e entendam aonde pode tocar, aonde pode falar, o que deve falar, na hora certa e para quem. Isso é muito importante, né? Quem quiser entrar em contato com você, Michael? Bom, você pode procurar meu Instagram, @intuiando. Intuiando é um verbo que eu criei, que tem a ver com agregar, ainda mais essa parte também terapêutica, né? Unir, amontoar, agregar e criar. Né? Então você pode procurar e conhecer um pouco mais sobre esse processo da arte-terapia. Muito obrigada por você ter vindo aqui para o nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Falar quantas pessoas estão em casa que poderiam já ter recomeçado há muito tempo a viver novamente nessa vida, e muitos não sabem nem como buscar, nem como procurar. E hoje você está aqui com a gente. 2023 tem que ser diferente, né? Tem que ser. Tem que sair de casa e tem que se
recomeçar, né? Com certeza. Como a própria psicóloga falou, né? A gente tem que estar dando aquela chacoalhada verdadeiramente para que a gente fique bem, né? E quem quiser entrar em contato com você também, como é que faz? Pronto, pode procurar as minhas redes sociais profissionais, @elospráticaspsis, né? Eu queria aproveitar e agradecer também, Vanusa, por esse espaço e desejar, né, um 2023 com muita gentileza, né? Principalmente aí para nós que estamos aqui, para os meus pacientes, clientes, para os meus alunos de psicologia da Uninassal, para as nossas famílias, né? Muito bom, e é bom, gente, a gente lembrar que todo mundo tem problema, todas as pessoas passam por problemas. Hoje você vê alguém sorrindo, mas provavelmente antes ela estava chorando. Ou, logo depois de um grande sorriso, ela pode estar chorando logo depois. O importante que a gente precisa entender dessa vida é que nós estamos aqui para sermos melhorados e ajudar uns aos outros. Então, essa questão da empatia, ela tem que parar de ser só uma palavra dita, mas praticada. Isso serve para mim, para você e para todos nós. Porque é muito fácil eu estar aqui do outro lado, mas quando eu me coloco na situação, provavelmente vai ser um pouco mais difícil. Então a gente tem que saber trabalhar isso, né? Sim. Obrigada, tá? Obrigada.